Vai começar o podcast. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo quanto o ar que eu. Podcast, pode crer. Ouve aí, pode crer. Senhor Jesus, abençoe esse podcast. Amém. Vocês acham que essa oração foi atendida? Se foi feito sinceramente, por que não? Não, foi feito de todo o meu coração. Então você acha que Jesus vai abençoar esse podcast? Então a gente não precisa cortar nada, a gente pode aproveitar. Não, bom. tem que cortar umas partes aí antes da oração. Que parte, Isabela? Será que é a parte que vocês estavam cantando, que foi no começo desse podcast? Quê? Tudo não, bom? não fui eu. Foi outra pessoa que veio aqui e começou a cantar. Entendi. Bom, vamos falar hoje sobre oração. Nós fizemos uma oração sucinta e rápida para poder começar. Foi Senhor Jesus, abençoe esse podcast. E a polêmica é a seguinte: será que Jesus ouviu a oração ou será que eu precisava ter orado durante 25 minutos para que ele abençoasse esse podcast? Está aqui conosco, querida Ariadna, pela segunda vez. Hello! Consecutivo. A participação dela está sendo interessante. Tomara que não vai cair o movimento, né? Então. E a Isabela Paixão, que trouxe coberta pra gravar, que ela tá com frio. Oi, meninas, tudo bom? Falou aí pros meninos também. Oi, meninos, tudo bom também? É que, gente, tá muito frio, cara. Eu sou muito... Você tá falando que eu tô de coberta, mas a Ariadna tá de luva e 2 calças, tá? A minha luva dá pra mexer no celular, gente. Ela tá... Ela tá olhando pra luva, assim, ó. Tipo, quase que... fazendo Uma cara carinho de na paixão. luva. É. Ela tá admirada com a própria luva que ela comprou. É isso aí, né? Bom, gente, se você quiser deixar sua opinião no podcast, falar o que você acha sobre oração, o que você já aprendeu durante sua vida, você pode comentar aí embaixo se você estiver assistindo pelo YouTube, se você não estiver ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Deezer, porque a gente tem Spotify, a gente tem Deezer, somos bons. Você pode mandar uma mensagem para @JNIJardins no Instagram, ok? Ok? Então vamos lá, gente. É o seguinte. Quais os requisitos básicos para uma oração, Ariadna? Sinceridade. Isabela. Fé. Fé. Sem fé. Sem fé. É impossível agradar. Não sei música, né? Tudo bom, querido. Sem fé, não adianta orar, né? Se você não acreditar que Deus tá te ouvindo, que Deus tá, né? Não adianta orar. A sua oração não vai passar do teto. Você segue uma estrutura para orar? Primeiro você agradece, depois você Não. pede perdão, depois você louva Não, e eu depois já você ouvi- pede. Eu já ouvi alguns estudos com base na oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou tudo. Eu não sei se tem que ser, não sou talvez a pessoa mais adequada para falar, se tem que ser exatamente naquela forma, Aquela ordem. mas na oração do Pai Nosso, Jesus dá um exemplo de como orar, né? E dentro de uma oração você pode agradecer, você pode pedir, você deve adorar, você deve, enfim, pedir perdão dos seus pecados, tudo. Mas eu acho que o básico do básico que a gente fala em oração, inclusive já dei aula para crianças, tá? Não sei se o pessoal sabe, mas durante alguns Sério? anos... O Sério? negócio de ser velha, né? Quando? Nossa, pra vocês terem noção do tanto que eu tô velha, quando eu comecei a dar aula, ajudar com as crianças, a Ana Júlia era da minha sala, da Betânia. E eu era da sala dos pequenininhos, então a Ana Júlia tinha, 3 anos e ela ficava na minha sala. Da hora. Aí, o que a gente mais básico é que a oração ela é uma conversa. É um meio de comunicação entre nós e Deus. Você segue uma estrutura, Ari? Qual que é a sua opinião a respeito? Não, eu... Você é metódica? Eu sou um pouco metódica na minha vida, né? Sou um pouco metódica na minha vida. Mas em oração, eu acho que não. Hoje, dificilmente, eu consigo parar pra ter um tempo mais longo. Antes, eu confesso que eu tinha mais. Mas uma coisa que eu acho muito legal, que foi até o pastor Aguiar mencionou, quando teve aniversário da igreja o ano passado, é da gente ter uma mente de oração. Tipo assim, todo lugar que você tá, Como você seria uma pode mente estar de oração? orando. Tipo, eu tô na fila da lotérica e aí eu tô, às vezes,
conversando com Deus, isso começa a ser natural, dirigindo, fazendo qualquer coisa. Não que isso anule os momentos que a gente tem no secreto além ali. disso, você deve ter o seu tempo de qualidade, que é Sim, a minha maior de dificuldade. fato. Mas, assim, de ter eu tenho, na verdade... eu tenho anotado dias da semana, motivos pra orar em cada dia da semana. Porque eu só consigo funcionar na organização. Se tiver no meio da bagunça, eu fico meio perdido. Então, Justo. tipo assim, segunda-feira eu vou orar por tais motivos, tais, tal. Aí eu oro por isso. Mas, aleatoriamente, também a gente tem que estar sempre orando. Porque sempre surge motivo novo, né? A vida é uma caixinha de surpresas, como já diziam. Eu tenho... O meu negócio de oração é o seguinte. Quando eu tô no carro indo pra algum lugar... Tem hora que eu escolho, ao invés de ouvir música, orar. Uhum. Mas eu sei que, além disso, ainda preciso de um tempo que eu tiro e faço só isso. Oração e ler a Bíblia é a minha maior dificuldade hoje. Mas eu tento, me esforço, eu juro. Eu não esqueço. E agora é o seguinte. A gente tem a estrutura de uma oração, certo? Que a gente, conforme o Pai Nosso. Vocês fazem a oração distribuída ao longo do dia? Tipo assim, de manhã é minha hora de adorar. Aí depois de noite é minha hora de pedir. Você faz isso? Não. Não? Mas você consegue fazer as três coisas na sua vida? Mas porque, assim... Eu acho que a oração, ela pode ser orgânica. Entendeu? Eu não chego pra conversar... Isabel? Eu não chego pra conversar com as pessoas que eu gosto e fico, agora eu preciso adorar. Justo. É esse ponto que eu queria adorar ouvir. é tipo elogiar. Eu vou conversar com o Denis. Agora eu preciso elogiar o Denis. Agora eu preciso ver tudo que eu tenho que pedir pro Denis. Agora eu tenho... Não, cara, é uma um trem conversa. que... Sabe? É uma coisa que não fica um negócio quadrado, né? A gente começa a orar e acaba sendo Senão vira repetições, né? Você só fica repetindo. Imagina... a intimidade, a amizade. Eu só tenho amizade Justo. com a Isa porque eu converso muito com ela. Se eu não conversasse com ela, eu não ia conseguir ter saberia. intimidade com ela. É igual com Deus. Tem Quem que fala mesmo que a gente não sabe pedir? Thiago. Thiago, Eu sabia, tá? Eu sabia. Eu tava querendo, relembrar. testar. Ele fala que a gente não sabe... Deixa eu achar o versículo. Alguém sabe o versículo de cabeça? Você sabe o versículo de cabeça? Eu sei ele de cabeça, não sei referência. Não, mas fala aí. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedir para os seus próprios prazeres e deleites e tal. É Justo. alguma coisa do tipo. Ele já... Mas por que você acha que a gente não sabe pedir? Porque a gente pede pro próprio prazer. Já tá justificando depois. Fala, Isa. Porque muitas das nossas petições são egoístas, eu acho. Visam às vezes coisas momentâneas ou coisas que Deus sabe que não... Porque a Bíblia fala que tudo que a gente pedir no nome de Jesus será concedido, desde que, óbvio que o versículo não está assim, mas assim, dentro do contexto bíblico, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Deus não vai me dar e fazer, Deus não é um gênio da lâmpada que vai fazer tudo que eu quero só porque eu falei a palavra mágica, entendeu? Justo. Existe um propósito em Deus e a gente precisa descobrir esse propósito para orar de acordo com a vontade de Deus também. É óbvio que a gente tem nossos anseios e os nossos pedidos, mas não é uma varinha de condão a oração. Justo. Uma vez, até você falou que a gente não sabe pedir entrando nesse versículo. Eu não sei o que eu fui fazer na prefeitura de Caldas, que eu fui conversar com a assessora do prefeito, porque eu sou importante mesmo. Aí, ela falou assim, que uma dificuldade que ela estava tendo nessa gestão do prefeito é que antes funcionava assim, há muitos anos atrás. O cidadão ia lá pedir, falou assim, eu voto em você, mas eu preciso de um saquinho de cimento para poder fazer o muro na frente da minha casa. Aí a outra falava, porque minha casa está sem reboco, porque meu filho precisa de um atendimento rápido no hospital agora. E aí trocava voto. E aí eles começaram a negar isso para a população, né? Tipo, não precisa votar se você, né, quiser a ajuda da prefeitura. Porque é o seguinte, a visão que a prefeitura deve ter da cidade ela perguntava assim pra pessoa que pediu o saquinho de cimento. Então o saco de cimento vai ajudar só você ou vai ajudar a população? Aí ela falou, vai ajudar só. Então não vou ajudar o saco de cimento porque não vai ajudar só você. O foco da prefeitura é o quê? É ver o bem de todos. Então eu acho que a nossa cabeça ela é muito limitada em olhar só pra gente, certo? A Ariadna, ela estava em Campinas. Acabei de chegar. Acabou de chegar, né? Uma viajante aí. E durante a sua viagem, ela pesquisou muitas coisas sobre o podcast de oração, tanto é que o celular dela, ela mostra o WhatsApp. Assim, tem fica rolando uns 15 minutos só de coisa que ela pesquisou.
Ari, compartilha pra gente um ponto importante aí da sua pesquisa. Gente, é que tipo assim, às vezes a gente vai abordar algum assunto, aí você procura, tem poucos versículos, mas oração tem muita coisa, eu nem coloquei tudo. Diga. Deixa eu ver, um ponto importante de tudo que eu... Um ponto importante que você aplica na sua vida. Um ponto importante que eu aplico na minha vida. Esse versículo aqui que é legal, que é Tiago, capítulo 5, versículo 17. Que fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que chovesse por 3 anos e 6 meses, para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Aí, tipo assim, eu coloquei minhas análises, né, sobre o versículo. Que tá escrito aqui, que Elias, ele era Como que é o igual a versículo? gente. Repete de novo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Certo. O resto também? Não, tranquilo. Só essa parte. E, tipo assim, a gente fica esperando... Tipo, o poder da oração, ele não tá em quem faz, né? Tá em quem recebe. Então, a gente fica esperando a gente melhorar. Tipo, quando eu tiver melhor, quando eu tiver fazendo as coisas um pouquinho mais certo, eu vou começar a orar. É a mesma coisa que eu esperar eu ficar limpa pra eu ir tomar banho. Não faz sentido. Nossa, aliás. Então Arrepiei tá aqui, bom, cara. eu acho que a gente pode valeu o acabar. podcast. Entendeu? Eu vou orar pra eu ficar melhor. Eu vou orar pra eu me Entendi. consertar. Cara, leva isso pra sua vida, se você tá ouvindo. Cara, pelo amor que você tem de sua vida, leva isso pra sua vida. Esperar as coisas darem certo pra você começar a orar é a mesma coisa do que, Ariadna? Esperar ficar limpo pra ir tomar banho. Cara, você espera ficar com fome pra comer. Não, Não, Aí faz sentido. Aí, Mas esperar... Cara, essa frase foi muito boa, de verdade. A gente já podia encerrar o podcast por aqui. Foi da hora. Tem uma coisa que eu tava pensando, é o seguinte. Tem costume de pregar às vezes, de falar com o pessoal às vezes. A Isa, por exemplo, ela faz oração longa durante uma pregação. E aí a gente fala que a oração não precisa ser tão longa assim. Mas a gente tem um motivo pra poder deixar a oração longa, na verdade, durante uma pregação, por exemplo. Não tem? Você entendeu a pergunta? não, Não, tipo na assim, verdade, Ó, a não. nossa oração, ela pode ter A oração não tem que ter um tempo, não tem que ter, entendeu? é. O problema Depende. é que, Se for pra orar assim, pra comer, não pode demorar muito. Orar pra comer? Orar pra abençoar o alimento e demorar. o Meu problema, Deus. sabe o que é? É que assim, a gente justifica muito o não precisa ser uma oração longa, mas ninguém nunca justifica o não precisa ser uma oração curta. Entendeu? Calma. A gente fica encontrando motivos pra que a oração seja rápida e válida. Justo. Mas o contrário A de gente não, tende gente, a- por favor, a gente precisa de uma oração longa. Entendeu? A gente não fica. E às vezes, a dificuldade que a gente tem de se concentrar e orar é pela própria falta de oração. Porque quanto mais a gente tem esse hábito, mais prazeroso e fácil fica. E às vezes a gente passa a semana inteira sem orar e quer vir no culto e acha que 5 minutos de oração é muito. Sabe? É verdade. Então, eu acho que isso é tão pouco relevante no contexto e eu vejo realmente uma dificuldade muito grande. E me incluo nisso, das pessoas de tirarem um tempo de oração. Quantas vezes no culto de quarta-feira é difícil a gente ficar o tempo todo orando, a nossa mente divaga. Agora, cara, colocou um episódio de GOT lá, 50 minutos. Às vezes o episódio tá chato pra caramba, mas a gente assiste até o final. Aham. Entendeu? E, tipo, pra orar, nossa, 15 minutos. Meu Deus, que infinidade de tempo, sabe? É muito relativo essa questão de tempo. Talvez o que falte é a gente rever as nossas prioridades e a nossa organização de tempo. Com o que a gente tá gastando tempo. Porque nós aprendemos no acampamento, inclusive já citamos isso em algum podcast, Aham. que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Cara, eu dedico meu tempo a tantas coisas. Por que eu não posso dedicar um pouco mais do meu tempo pra Jesus e pra conversar com Jesus? Esse negócio de organizar o tempo. Você consegue organizar seu tempo hoje? A minha rotina é uma bagunça. Entendeu? É um trem doido. Cada dia é um dia. Não importa a ordem, é importante fazer, basicamente. E é valorizar, sabe? Não fazer... É óbvio que tem dia... Gente, tô falando muito é óbvio hoje. Mas, É porque é muito claro... óbvio. É claro que tem dias que tá mais difícil, a nossa carne não quer. Mas não tem que, a oração não tem que ser uma coisa ruim e pesada. Se a gente fala que ama Jesus, sentar pra conversar com Jesus é o que deve ter de mais gostoso pra fazer na vida, sabe? Se a gente fala tanto que a gente quer estar perto de Jesus, é através da oração que a gente vai ficar perto de conversa. Jesus. Quando vocês pedem alguma coisa pra Deus, vocês voltam pra agradecer depois? Em outra oração?
eu procuro agradecer. Inclusive, de vez em quando eu tô no trânsito, aí a gente acha que vai bater o carro e não bate, cara. Sério? Eu agradeço a Deus. Mas eu não sabia. Nossa, pai. Não, nunca aconteceu com você? De achar que vai bater o carro e não bater? De tirar uma fina, entrar alguém na sua frente. Ah, Denis, É o- Nossa, Rubem. De achar que vai bater e não bater, eu tô pensando aqui. Uai, Denis, quando acontece alguma coisa no trânsito, alguém entra, alguém te fecha. Ah, não, sim, isso é Ô, verdade. Mas Mário. não, porque, por exemplo, você pediu pra Deus te guardar antes de sair? A gente pede, né? Então tá bom. Mas, eu tô Mas falando- mesmo quando eu não peço, eu agradeço. Falei, cara, Agradece depois. Deus me guardou e eu nem pedi. Essa, Era pra eu ter voltado sem vida. Esse jeito quase. é, pior que é. Mas, tipo assim, ó, você pede um computador pra Deus, ele te dá, você agradece depois. Coisa menor, vai. Computador é um fato marcante na vida. Eu procuro ter esse Sempre hábito. agradecer. Agradecer. Até por coisas que às vezes eu não pedi. Ou eu não sei se já Essas aconteceu. coisas são mais gostosas de agradecer, coisa que você não pede e que acontece. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes deu pensar, nossa, que legal, queria aquilo. Ou seria legal se acontecesse aquilo outro. E aí, às vezes nem chegou a ser uma oração. É. E acontece alguma coisa assim. E Deus sempre me traz a memória. Que versículo Esse que tipo tem de coisa. de questão de gratidão? Porque eu vejo que a gratidão, você agradecer numa oração é um sinal de maturidade, eu acho. E aí eu acho que pode até abrir portas pra outras coisas. Eu não sei se é questão de maturidade, mas eu acho que é questão de amor. É uma questão de, É um ato... sabe, Se de você tá você sempre em reconhecer, contato- de reconhecimento. É. De falar, nossa, obrigado. Não só com Deus, mas com as pessoas. De reconhecer as coisas boas que as pessoas fazem. Entra nessa parte de reconhecimento, de você achar que não foi você Sim. e se coisar. A gente tava falando um pouco aqui sobre Elias, de oração. Por que Elias é tão... Quando fala de oração, lembra de Elias? Elias, como diz lá o versículo que a Ari leu, ele foi um profeta num tempo muito difícil em que existia um rei de coração. Eu não sei se era talvez o rei, mas ele era bastante submisso à rainha, que tinha um coração perverso, adorava outros deuses e tudo, que era a conhecida Jezebel. Jezabel. Aí, Elias orou para que não chovesse mais, e não choveu. E quando Elias voltou a orar e pedir a Deus, então houve chuva. Houve chuva. Além disso, ele enfrentou os 400 e tantos profetas de Baal. Ele desafiou os caras, falou, ó, quem fazer descer fogo do céu aqui vai ser o Deus que é verdadeiro. E aí os caras ficaram lá tentando, orando e Nada se de flagelando e nada. E Elias mandou ainda jogar um monte de água no altar que ele tinha erguido. E encharcou o altar dele e ele orou. E Deus fez descer fogo do céu, né? E ele era um cara... foi tão íntimo de Deus que Deus o arrebatou. Elias não morreu. Não ficou na espera. Ele foi levado aos céus por Deus. Mas é interessante porque Elias também não teve só momentos de glória. Porque depois dessa história toda dos profetas, Jezabel pediu a cabeça de Elias. Mandou avisá-lo que ela teria a cabeça dele. E aí a Bíblia fala que Elias entrou num momento de depressão. Ele se escondeu numa caverna. Tipo, o cara tinha feito descer fogo do céu, tá ligado? E fugiu pra caverna. E ele fugiu pra uma caverna e é um versículo que meu pai sempre fala, né? Que Deus vira pra ele e fala, o que você tá fazendo aqui? E ele ora, ele conversa com Deus naquele momento. E é muito interessante, assim, porque mesmo os homens de oração não foram... Eles não deixaram de passar por grandes provações. Obrigada, enfim. isso. Eles tiveram ainda dias Muitas difíceis lutas, assim como a gente tem. e momentos de desânimo e de depressão mesmo. Quem sabe até como hoje em dia a gente vê as pessoas deprimidas, Elias passou por isso de uma maneira muito profunda. Então, se orando já é difícil, sem orar, então, é uma missão quase impossível. Não dá. Não dá. Mas eu acho que oração
é tão fácil fazer uma oração. Acho que a menor atitude que você pode ter é uma oração. Entendeu? Tipo, é fácil fazer uma oração. Difícil é chegar até ela, né? Como assim? Dá vontade de fazer tudo. Dá vontade de fazer tudo. tudo. Mas se você menos parar e orar. analisar de oração, é fácil fazer. A gente pode fazer uma oração aqui agora de boa. Você pode fazer uma oração do seu pensamento onde você quiser. Agora tem uma questão importante. Pra vocês preferem orar sem falar nada ou preferem colocar pra fora? Eu sei que é uma coisa tonta, mas... Quando eu oro em pensamento, provavelmente eu vou perder o raciocínio, eu vou dormir, eu vou viajar. E você, Ari? Eu gosto mais de orar em pensamento. Eu gosto mais de orar sozinha. Assim, eu me sinto mais à vontade. E mais em pensamento. Às vezes eu começo a falar, a hora que vê, eu já tô colocando pra dentro e já tô ali no pensamento. Eu também sou assim. Eu começo a engolir a oração. Você vai... Quando eu tô no pensamento. Mas Eu estando sozinha, eu preciso falar, mesmo que seja baixinho, porque senão eu não presto atenção. Eu acho que uma coisa que me cercava muito em relação à oração é que o jeito que eu fizer a oração, eu achava assim, o jeito que eu fizesse a oração é a maneira que Deus vai atender o meu pedido, entendeu? Então, se eu fizesse a oração batendo o pé no chão, falando... Bravo, né? Eu achava que Deus ia atender melhor assim. Tipo, mostrar a determinação pra fora, em vez da fé pra dentro. Assim, é claro que quando a gente faz uma oração pública, há de se ter A oração pública que você fala é alguém mais ouvindo ou sai da boca pra fora? Baixinho? Não, pública, quando a gente faz uma oração na igreja, no culto, né? Enfim, a gente tem um cuidado maior com o que fala, com as palavras, mas quando a gente tá orando, nós e Deus, assim, igual a Ari falou, sempre precisa haver sinceridade, porque não adianta eu chegar ali na frente e falar um monte de palavra bonita, mas um monte de palavra vazia. Deus te conhece, Deus, eu tô brava, Sim. cara. Ela fez isso pra mim, isso, aquilo. É sinceridade. Mas Ele sabe. você pode chegar e falar, muitas vezes, assim, quando eu tô bem triste, eu falo, Jesus, senta aqui, eu preciso conversar com o senhor aqui. Ó. Eu falo, porque eu Justo. tenho a sensação de que ele senta Vai ali sentar. e que ele tá ali, entendeu? Eu falo, por favor, fica aqui, porque eu preciso conversar com o senhor, E sabe? tem uma questão importante que a Ari falou. Ele sabe o que tá rolando, mas ele quer que você fale. Eu acho que é um dos motivos de ser a oração também. Porque ela é uma ação que vem de você. Você tem que lutar tanta coisa pra chegar até o momento da oração, igual você falou, que ele sabe às vezes o que tá rolando, mas ele espera que você fale. Sim, Então, que você peça. teve um... Eu não sei em qual versículo que é, eu não guardo muita referência. De um dos cegos que Jesus curou, que, tipo, ele chegou e perguntou, o que queres que eu te faça? O cara era E aí cego, todo é mundo, óbvio. tipo, é óbvio, eu quero ver. Mas ele esperou a pessoa falar o que queria, né? Falar o que Uma queria. iniciativa, né? Uma parte importante que eu acho que é legal falar, mas teve uma fase que eu tava desconfiando muito da Bíblia e de Deus e tal. E eu falei pra Deus, tipo, Deus, o senhor nem existe. Mas eu acho que foi o primeiro passo, porque eu externei esse sentimento de achar que ele não existe. E aí começou uma longa história. Hoje é bem sólido, assim, hoje é bem... Mas enfim, eu joguei na cara mesmo. Falei, tipo, Deus, o senhor não existe. A Bíblia é mentira. Porque antes dava pra fazer desse jeito, hoje não dá mais. Enfim, acho que a gente não tem que ter filtro pra falar com Deus no sentido de Da reverência, sim. sinceridade. Mas da sinceridade, não. Você tem que manter Porque se a referência. gente fica no pedestal do nosso conhecimento, sabe? Deus não tem como trabalhar. Se eu não sou sincera com Deus, se eu não sou... Primeiro que Deus já sabe. Não adianta eu querer fazer teatrinho, porque Deus já sabe. Mas se eu fico nessa minha proteção sabe, fingindo coisas, Deus não consegue penetrar, Deus não consegue trabalhar, porque eu não deixo, porque eu não permito que isso aconteça, sabe? Quando é um caso maior, assim, da minha vida, alguma coisa mais séria, que eu acho que já está difícil, deveria ter orado antes, e que eu fiz alguma besteira, a primeira coisa que eu faço, que eu penso antes de começar a oração é isso, Deus já sabe. É o start. E tem uma... Você quer falar, Ari? Você tá com seu celular aberto aí? Não, agora não. Agora não? Tá de Tô boa. aqui. Tá de boa. Você tem alguma coisa dos seus Não, estudos? não. Não? Em 1 Tessalonicenses tem um versículo interessante, que é: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu separo na minha cabeça que existem vários tipos de orações. Oração de agradecimento, oração de, tipo, desabafo, que você não vai pedir nada, você só vai desabafar. Oração de pedir as coisas, de solicitações, de
requisições. E uma questão importante é que a gente esquece muito de orar quando tá tudo ruim, quando nada tá dando certo. A gente esquece de orar. E intimidade gera intimidade. Voltando para a questão de Elias, eu acho que Deus não teria voltado para ele na caverna e falado: o que você tá fazendo aí? Se ele tivesse deixado para trás, sabe? Tipo, eu tenho certeza que ele deve ter orado muito quando ele foi pra caverna em depressão. Enfim, intimidade gera intimidade. Se você ora pouco... É tipo você conversar com uma pessoa estranha. Você já foi conversar com uma pessoa que você não tem assunto? É. Quantas vezes eu já fui orar e falei, cara, eu não tenho assunto. Mas por quê? Porque eu não tenho intimidade. Conforme você vai ganhando intimidade, Ainda mais com Deus. vai gerando assunto com Deus, sabe? E as coisas vão ficando... Eu acredito que a oração ela deve ser encarada assim. É um relacionamento, é alguém. Deus, a gente não tá vendo, mas ele é alguém que eu posso chegar e rasgar, assim, o meu íntimo e o meu interior diante de Deus, sabe? Justo. Olha que engraçado uma coisa que eu achei pra compartilhar com todo mundo. Existe um site que chama WikiHow. Você já ouviu falar desse site? Não. É um site de passo a passo de tudo. Se você quiser, tipo, cortar o seu cabelo. Você entra no site e coloca cortar o cabelo passo a passo. Aí eu pesquisei sobre oração. O primeiro link que tinha era do WikiHow. Aí ele tem aqui, ó. É muito legal. Acho que quem escreveu aqui foi crente. Primeiro passo para uma oração. Entrando no clima. Aí encontra um lugar calmo e sem perturbações. Esse é o momento de qualidade. Depois, o próximo passo. Escolha entre orar em voz alta e mentalmente. Precisa não ficar pensando nisso na hora da oração. Muito interessante. Precisa não ficar... Tem que escolher isso na oração. Escolhendo. Precisa ser objetivo. Você ora escolhendo. Aí você decide a posição que você vai ficar. E fique nessa posição. E depois você escreva a oração. É isso que eu achei mais legal. Eu nunca escrevi uma oração. Eu acho que eu vou fazer esse teste. É bom. Eu escrevi É muito muitas legal. também. A minha mãe tinha um caderno de oração. E o legal do caderno Sério? de oração... Legal. Sério, e o legal do caderno de oração é que depois você volta e vê o que foi respondido, vê como que foi, sabe? É muito interessante. Principalmente, às vezes, quando a gente tem dificuldade de falar, de externar. Às vezes até depois no momento que a gente acaba variando, né? No momento que você tá espiritualmente piorzinho assim, você vai lá e pega e fala, nossa, olha, Já passei. já passei. Mas você escreveu a oração ao pé da letra? Assim? Sim, eu sim. É. Não todas, mas... Eu fazia, tipo, carta. Depois eu rasgava e jogava fora. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que eu li esse negócio do WikiHow. Porque eu nunca escrevi e agora faz muito sentido. É tipo um diário meu com Deus. Literalmente. Vou tentar aderir a isso aí. Vai ser da hora. É um jeito, né? Você não precisa necessariamente... Fazer. É isso que eu tô falando. Eu acho que o mais importante é você ter fé e ter em mente que você tá se relacionando com Deus, sabe? E aí você vai encontrar uma maneira. Tem gente que gosta de orar com música, sem música. Tem gente que gosta de orar no silêncio. Tem gente que gosta de orar no barulho. Tem gente que... Cada um é cada um e tá tudo bem. Desde que, de alguma maneira, a gente consiga se conectar com Deus e chegue diante dele com o coração aberto e sincero. Justo. Mas não se esqueça que Deus está aí para te ouvir, independente do que você tem para falar. Tem um versículo que fala, que eu não lembro a referência, mas eu sei que debaixo do céu tudo é igual. Nada tem de novo desde muito tempo atrás, certo? Deus conhece tudo que vai acontecer. Desculpa, não é céu, é sol. Ela é Eclesiastes 1:9, porque aqui para você as coisas surgem do nada, entendeu? Ninguém pesquisou aqui na Bíblia para poder ver onde tá. Mas fala assim, que... E agora eu perdi. Eclesiastes 1:9. Boa, Isabela. O que foi... Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, assim, se você acha que você tem um problema muito exclusivo, Deus já conhece, ele já sabe o que você vai escolher, embora haja o livre-arbítrio. Mas peça pra Deus, coloque isso pra Deus. Mantenha a reverência ali e sem filtro, certo? Alguém quer deixar uma dica pra finalizar? Não, eu queria, como sempre, instigar a todo mundo e a mim mesma a experimentar. Ter um momento prazeroso com Jesus, da mesma maneira que a gente gosta de ter momentos com as pessoas que a gente ama, sendo Jesus o próprio amor. Eu queria te convidar a separar um tempinho, você se fechar no seu quarto, no banheiro, seja como for, e ser sincero diante de Deus, né? E assim, última coisa,
Não faça da oração só uma longa petição, sabe? Se faça de uma conversa, adore a Jesus, elogie Jesus. Dance, cante. E às vezes eu danço. Às vezes eu nossa, danço, eu cara. faço várias Dá uma coisas. dançada. Sabe? É um momento seu e de Deus ali. Ninguém tá vendo, ninguém precisa ver, só seja você ali. E expresse sua adoração verdadeira a Ele. Porque adoração não é só vir aqui na igreja e cantar uma música lenta e erguer as mãos, mas é realmente dedicar o amor e o carinho, por que não, que a gente tem por Ele, depois de tudo que Ele já fez, né, por nós. Exato. Ariadna, por favor, compartilhe do seu conhecimento. Eu tenho uma coisa também, que tipo assim, ó, às vezes a gente fala assim, eu não vou orar porque eu não sei orar. E como que eu vou aprender a orar? Aí uma vez perguntaram... Uma criança falou pra mim uma vez, eu não sei se eu perguntei pra ela por que ela não ora, por que ela não pede. Não sei quem falou, cara, não lembro da circunstância. Ela falou que tinha vergonha de falar com Jesus. Não, mas no caso, tô falando assim, tipo, às vezes fala, eu não sei orar. Você aprende a orar É. orando. Não, tudo é Sim, fazendo. tipo, igual falar, como você aprendeu a dirigir? Não foi muito na autoescola, foi dirigindo, foi fazendo. E tipo assim, tem um versículo que eu salvei aqui, que tá... Romanos 8:26, né? A gente fala assim, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tipo assim, aí um pouquinho depois ele fala que o Espírito Santo ele intercede por nós, segundo a nossa necessidade, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, tipo, perfeitamente, sabe? E eu falo que eu oro antes de orar, é muito engraçado. Eu começo a orar, aí eu falo assim, Espírito Santo, conduz essa oração. Eu peço antes de orar pra começar a orar pra direito. começar certo. É legal, porque aí você pode ir lembrando de detalhes que você podia ter... É aquela história, você pede primeiro o carro, mas aí depois você vai lembrando no meio da oração que você não tem carteira. Mas você vai lembrar que você não tem dinheiro pra pedir carteira. Aí você vai pedir o quê? Você vai pedir um emprego, aí você vai pedir certo. Aí depois você segue a ordem ao contrário. Enfim, mas boa, peça a direção. Beleza? Todo mundo beleza? Beleza. Então fechou. Até o próximo podcast. E não esqueça de interagir conosco, certo? E valeu. Eu vou escrever minha oração saindo daqui. Amém. Amém. Beijos!